Olá, gente. Estamos iniciando o podcast do Instituto Reparação, que é o Repara Pod. Aqui estamos na companhia, com o privilégio de ter a companhia do Dr. Carlos Sampaio, advogado, nosso conselheiro, o companheiro, amigo Dr. Lidivaldo Brito, nosso parceiro de longas datas da luta contra o racismo, o companheiro Júlio Vilela, entendeu? Nosso parceiro mais novo do que eu, mais novo do que Lidivaldo, mas que já tem uma estrada no combate ao racismo também da OAB. E vamos hoje para mais um podcast, substituindo as lives de outrora. Agora a gente está com um novo formato. O Instituto Reparação é uma entidade não governamental sem fins lucrativos. Não é vinculada a partidos políticos e tem como objetivo desconstruir o racismo, combater o racismo e as desigualdades que o racismo promove através da educação antirracista e inclusiva. A nossa sede fica na Praça da Sé, número 22, aberta à visitação, funcionando sempre de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas. Então, procure a gente lá quando o assunto for combater o racismo. Temos também um apoio psicológico com 2 psicólogas para acolhimento de pessoas que sofrem qualquer tipo de constrangimento, de humilhação, e assessoria jurídica com Jéssica Coimbra e o nosso grande parceiro, Carlos Sampaio. Então, hoje nós temos aqui o companheiro Lidivaldo, o companheiro Júlio Vilela. Júlio Vilela, eu não estou com o seu currículo escrito, mas eu vou aqui arriscar da Black Ordem, também da Advocacia Negra, né? Eu vou deixar que você fale depois mais sobre, porque eu não tenho tudo. E de Lidivaldo, eu também não tenho, mas eu tenho um livro. O livro que ele me deu no lançamento em novembro de 2010, ali na Pupileira, num espaço lotadíssimo de gente, de toda a Bahia, de todas as correntes do pensamento, progressista, claro, né? Os fascistas não roubam essas coisas. E aí eu tô com um livro que eu trouxe aqui de memória, Lidivaldo novinho, tá vendo? Olha como ele tá. Ainda, né? Um jovem aqui. E aqui Lidivaldo Hayashi Raimundo Brito, que nasceu em Salvador, diplomado em Direito pela UFBA, ingressou no Ministério Público em 91, atuou na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa de 97 a 2006, representando o órgão, a promotoria, no CDCN, no Conselho da Comunidade Negra do Estado, e exerce o cargo de... Foi procurador-geral, hoje é desembargador do TJ, Tribunal de Justiça da Bahia, onde Lidivaldo mantém a luta, né, de combate ao racismo e à discriminação. Júlio Vilela, esse momento aqui é histórico para nós, porque aqui nós temos gerações diversas, né, e eu tenho o privilégio de ter lutado com o Lidivaldo em vários momentos, né, importantes, me lembro de 2004, por aí, quando a gente estava no CDCN, até os dias atuais, e ele não saiu da linha do comportamento ético e antirracista. E eu falo isso porque, como você é de outra geração, mais novo do que eu, do que Carlos, do que Lidivaldo, acho que esse momento aqui é importante para a gente entender como essa luta ela nos cobra a atenção, tenacidade, constância de propósito e não desistir, mesmo que os cabelos brancos cheguem perto da gente. Lidivaldo, você teve na promotoria, está no TJ, teve no conselho, lançou esse livro extraordinário falando sobre a questão dos terreiros do Candomblé e o amparo da justiça. Como é que você avalia os avanços, retrocessos, desafios, pelo menos desses últimos 20 anos da luta racial? Você que me disse uma vez que foi criado ouvindo os tambores de um terreiro lá na Massaranduba. Fique à vontade, o Instituto Reparação acolhe você e nosso Júlio Vilela. Boa noite, eu quero agradecer ao convite do amigo Ailton Ferreira, saudar o companheiro, Dr. Carlos Sampaio, e conhecer agora o herdeiro das lutas, Dr. Júlio Vilela, e dizer que é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre... Eu me considero também jovem, porque muitos militantes nos antecederam, né? Estava até relembrando os grandes baluartes daqui da Bahia, Luísa Bairros, Luiz Alberto e tantos outros, Gilberto Leal,
Eu conheci Samuel Vida, Olívia Santana, ainda novos, mas esses deram um norte, ensinaram bastante, a professora Arani, tantos outros, vovô do Ilê, cada um em sua área. Bom, a minha história onde eu morava ali no Caminho de Areia, em Tapajipe, e atrás havia um terreiro de candomblé. E nós subíamos no muro por curiosidade para assistir os cultos, mas aquilo era muito fascinante, né? E eu me acostumei a dormir, eu era embalado pelo som dos terreiros, dos atabaques, do terreiro, o som dos atabaques. E houve um incêndio, infelizmente, o terreiro foi consumido por um incêndio, era um barracão de madeira, e eu senti falta incrível, eu demorava para dormir, minha mãe perguntava, mas por que você está demorando para dormir? E eu percebi que era porque eu não estava ouvindo o som dos atabaques. Isso me impressionou muito. E ao longo da minha caminhada, eu tive a sorte também de pertencer a uma família antirracista, meus pais, meus irmãos, todos. Estudamos em escola pública, convivi com muitos amigos negros e colegas desde o primário, e isso facilitou a construção do meu pensamento. Tive a minha história, mas uma pessoa decisiva assim, para eu me jogar de cabeça na defesa do tema foi a amiga Márcia Virgens, colega lá do Ministério Público, pessoa extraordinária, que inclusive idealizou o Seminário de Direito e Relações Raciais, em 1997, que nesse evento houve um questionamento muito grande. Ora, se havia racismo no Brasil, onde estavam os processos criminais? Não existiam. Então, o Brasil vivia na democracia racial, e não era verdade. Então, o Ministério Público ele foi provocado, foi instado a instalar uma promotoria de combate ao racismo. E eu, como era promotor da cidadania, eu passei então a atuar. No início sentimos dificuldades, mas já existia a Lei Caó. Logo depois que a promotoria foi instalada em 97, meses depois, a promotoria de março, em maio houve aquela alteração da Lei Caó, que facilitou bastante o trabalho de persecução criminal. Então, resumindo em relação à pergunta, eu acho que houve muitos avanços. Eu sou muito otimista. Eu acho que, estava até comentando aqui com o doutor Júlio, que eu percebo muitos advogados negros lá no tribunal atuando com desenvoltura, brilhando, sustentando oralmente, nos concursos. A adoção das políticas de cotas, eu acho que foi um passo importantíssimo, né, para a sociedade brasileira se encontrar com o seu passado. Com muita luta, o movimento negro conseguiu conscientizar a sociedade, os congressistas, que havia a necessidade da reparação. E eu acho que as políticas públicas elas não constituem o único caminho, mas foi um grande caminho, e eu acho que as novas gerações, os negros jovens, estão usufruindo dessa luta. Uhum. Pois é, meu companheiro Júlio, a filosofia africana diz que a gente não passa o bastão. Ah, não, agora eu passo o bastão para fulano. Mas que os velhos seguem com o bastão, segurando com os novos. E aí a gente vai no processo. Não passa, vai junto. Como é que você está? Nos últimos anos, você tem sido um grande articulador. Eu já participei de eventos na Assembleia Legislativa, onde tinha 50 pessoas, todas você que levou. E você não aparecia. Ficava nos bastidores, mas todo mundo dizia, não, eu vim porque Júlio me trouxe. Aí eu disse, poxa, o cara trouxe todo mundo, e na hora de falar, ele quase nem pega o microfone. Como é que é o desafio? Está facilitada a estrada? Tem muitos obstáculos? Foi melhor ter nascido agora? Antes de você falar, deixa eu falar um pouco deixa eu apresentar um pouquinho o Júlio, porque eu sou fã de Júlio. Eu também sou, e vejo o trabalho dele. Júlio, ele é presidente da comissão da África, né? África e da diáspora, da OAB Bahia, e hoje é uma liderança, criou o grupo Black Order e está fazendo um excelente trabalho, né, de ajudar o povo negro, né? A advocacia negra e o povo negro. É isso. Para mim é uma responsabilidade muito grande
quando a gente lê a história dos nossos, né, e das nossas que vieram, e a gente acaba tendo essa responsabilidade em dar prosseguimento. E como todos sabem que estão aqui na mesa, que o racismo ele se reinventa, né? E a gente que teve o apoio, que foi a concretização da luta do movimento negro, a gente acaba conseguindo entrar na universidade e a gente vem fazendo essa discussão do pós-universidade, e esse é um dos objetivos da Black Order. Eu costumo dizer, Ailton, que eu não gosto muito do holofote, porque essa disputa é como se a gente estivesse com... Eu sou de interior, né? Com aquele badog, e eles estão com canhão. Então, se a gente está muito ali na visibilidade dele, a gente acaba sendo bem, entre aspas, seria a palavra derrotado, mas seria a palavra tirado do cenário político. E a gente sabe que é a política é que dá o norte para os avanços das políticas públicas e da transformação que essa juventude tanto precisa. Carlos falou muito bem sobre a questão da Black Order. A gente chega com essa vontade de pegar essa juventude que conseguiu entrar na universidade e fazer um diálogo do pós-universidade, né? O dia após o canudo. Como é que a gente discute, como é que a gente apresenta essa juventude negra que conseguiu ingressar na universidade, conseguiu a carteira da OAB e que vendem pra gente que depois de advogado você resolve a vida sua e de sua família, e na verdade não é isso. Então a gente monta esse coletivo para poder acolher essa advocacia negra e dar um norte mínimo, já que a gente tem uma experiência mínima dentro do sistema de justiça, para até aqueles advogados ou advogadas que de alguma forma ou em algum momento sofreu algum tipo de racismo, possa procurar, como o doutor Lindivaldo falou aqui muito bem, existe uma rede de combate ao racismo. Quando é que a gente ativa? Como é que a gente ativa? E às vezes o próprio operador do direito tem essa dificuldade. Então a ideia do Black Order é fazer esse processo que a gente denominou de aquilombamento. Então a gente pega essa juventude que saiu da advocacia e começa a dar um norte mínimo, como se portar, como fazer essa disputa dentro do judiciário, porque é um mercado que está aí e a gente sabe que quem está com seu privilégio, como bem você disse, não vai querer passar o bastão. Então, a gente se reorganiza para poder fazer essa disputa. A gente vem fazendo isso, inclusive, com o apoio de Carlos, que a gente está no conselho lá. Carlos, meu colega conselheiro. A gente participou de alguns debates importantes dentro da Ordem dos Advogados. Hoje a gente conseguiu, junto com toda a advocacia negra, que não é Júlio, não é Carlos, existe todo um coletivo, existe toda uma história, existe toda uma luta que facilitou que a gente desse esse avanço importante dentro do quadro da Ordem. Hoje a gente tem a eleição para o 5º, doutor Lindivaldo, mas aí a gente tem a paridade e a equidade. Então isso foi uma luta que nós fizemos lá dentro do sistema OAB, a questão das indumentárias dos advogados poder participar de audiência sem ser repreendido. Isso foi uma luta que foi feita pelo movimento negro dentro do sistema da OAB. Então hoje eu estava conversando com a colega, se a gente parar para ver os avanços da atual gestão, a gente vai ver que a advocacia negra pautou a atual gestão. Então todos os avanços que se teve dessa atual gestão tem a digital dessa nova advocacia. Então, quando o doutor Lindivaldo fala que teve alguns avanços, a gente também entende que precisa avançar muito mais. A gente não pode dormir nem achar que determinados avanços resolveu a vida de todos e de todas, mas a gente continua lutando e de vez em quando ouvindo essas histórias, ouvindo o conselho de vocês que vieram antes da gente, para que a gente possa fazer um caminho que não seja tão doloroso e consiga avançar, concretizar todos os objetivos, os sonhos, as articulações que o movimento negro fez com que a gente pudesse hoje estar dentro de uma universidade. Eu sou o primeiro advogado da minha família e depois de formado
Eu hoje tenho orgulho em dizer que nós temos mais 4 advogados e advogadas dentro da família, e isso me deixa feliz e, ao mesmo tempo, me dá um norte em estar sentado aqui na mesa com pessoas que são referência para o movimento negro. Uhum. Que legal, né? Mas não diga que você é amigo dele, que eu também sou. Nós somos. Assim, eu gosto muito dele, eu também gosto de Júlio, a gente, né, Júlio? Sim, com certeza. Senão eu fico com ciúme. E eu conheço a Ailton da época que a Ailton era da Secretaria de Reparação Municipal. Uhum. Nos primeiros contatos foi junto com Laina, que hoje é vereadora. Laina Crisóstomo. Com Tácito e Ademir. Ademir Santos. Isso, a gente teve aqueles contatos lá atrás. Eu tinha acabado de chegar do interior. Lá no interior a gente não tinha esse debate racial tão aflorado como aqui em Salvador. E posso dizer que Ailton foi um dos meus professores, que a partir da história, da luta que Ailton vem fazendo, e naquele momento ele estava com a caneta na mão, pôde fazer muita coisa para Salvador, eu pude aprender muita coisa, e acho que isso vem me orientando, né? Vem fazendo com que a gente tente fazer com que alguns projetos que não foram possíveis concretizar com uma coisa ou outra, alguma diversidade, a gente agora possa fazer lá no Conselho, dentro da OAB, porque, Lindivaldo, o que a gente tem feito lá na OAB tem incomodado muita gente, né, Carlos? Com certeza. A gente participou aí da Conferência Nacional da Advocacia, conseguimos levar mais de 10 negros e negras aqui da Bahia, parecia uma coisa assim do outro mundo, o pessoal via a gente assim, parecia que a gente, né, Carlos, era de outro mundo, mas a gente mostrou que existe essa advocacia negra, que está ativa, que está disputando espaço, seja ele político, seja ele acadêmico, enfim. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para o desembargador. Desembargador, inicialmente eu quero parabenizá-lo, né? Também agradecer a sua presença aqui. Para mim também é muito importante. E quero lhe parabenizar porque eu sou um entusiasta da representatividade e da luta antirracista. E eu vivo sempre chamando os antirracistas, os que têm esse compromisso de verdade, efetivamente. E quando eu comecei, que Ailton me falou, olha, vamos entrevistar o desembargador Lindivaldo, e aí eu comecei a estudar um pouquinho sua história, eu disse, olha, ele já vem com essa luta lá atrás. E veja a importância de ter pessoas como o senhor abrindo as portas também, ajudando a construir. Foi o que o Júlio falou de Ailton, quando estava com a caneta, fez muita coisa. E o senhor vem fazendo esse trabalho. Então, quero parabenizá-lo. Obrigado. Tá? Eu vejo, eu sei que Júlio falou uma questão do quinto, da questão da cota, da gente conseguir a banca de heteroidentificação, a gente vem nessa luta. Como é que está o Tribunal de Justiça em relação a uma composição, a banca de heteroidentificação? Já existe algo de concreto? Olha, eu vou retroceder um pouco no tempo. Quando eu estava pleiteando o acesso ao Tribunal de Justiça, na época o governador era Jacques Wagner. Uma pessoa que me ajudou muito foi Luísa Bairros. Luísa Bairros, ela tinha a plena consciência de que eu indo para o tribunal, eu ia lá no Poder Judiciário. Olha a visão de Luísa. Que eu lá no tribunal eu ia levar essa experiência da promotoria e ia poder abrir um caminho. O tribunal ainda era muito hermético, fechado. E aí eu tive a oportunidade de ser nomeado. Logo quando eu cheguei, eu contei também com o apoio do presidente, Ezerval Rocha, que eu sugeri a ele, vamos criar uma comissão de direitos humanos e de combate à discriminação. Foi a primeira do Brasil também. Assim como foi criada a promotoria no Ministério Público, a comissão do tribunal foi a primeira do Brasil. E o desembargador Ezerval encampou. Eu me recordo que quando houve a aprovação da instalação da comissão, por incrível que pareça, ainda muito poucos desembargadores votaram contra, achando que não tinha sentido. A gente conhece, né? A gente percebe. Bom,
Logo depois, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, instituiu as cotas nos concursos do Poder Judiciário brasileiro para magistrados e servidores, prevendo o patamar mínimo de 20%. Nós da comissão, propusemos que aqui na Bahia o patamar fosse elevado para 30%, equiparando ao Estatuto da Igualdade Racial. Também foi aprovado. Então, já percebi que no momento da aprovação já houve uma diminuição dos refratários, né, daqueles que eram contrários. Então, já diminuiu drasticamente. Eles perceberam a importância da comissão. Nós organizamos muitos eventos lá, eles foram se adaptando aos novos tempos. Bom, a comissão tem trabalhado muito no Novembro Negro. Nós temos uma servidora, Denise Ferreira, que é braço direito nosso, servidora negra, competente, mestre, está fazendo agora o doutorado, integra a comissão de heteroidentificação da UFBA. Ela que organiza o Novembro Negro. Contamos aí com a ajuda do amigo Ailton Ferreira na última edição, ministrou uma palestra fantástica, e temos avançado. Já havia uma ideia de se homenagear Luiz Gama. Nós conseguimos a aprovação, a unanimidade aí, já avançamos, não houve nenhuma contestação. Foi aprovado um prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Então, o tribunal agora vai outorgar anualmente um prêmio às pessoas e às instituições que lutam contra o racismo e que defendem os direitos humanos. Já existe a medalha Rui Barbosa, que é mais para a área jurídica, e agora nós temos esse importante prêmio, que é o prêmio Luiz Gama. E também havia a ideia de se criar a comissão de heteroidentificação no próprio tribunal. Por quê? Como nós conseguimos introduzir na formação dos magistrados aprovados no concurso 2 disciplinas, uma era a legislação antirracista e a outra era a história do tribunal, eu comecei a perceber que entre os aprovados no concurso havia poucos pretos. Havia muitos pardos, mas poucos pretos. Então a gente começou a questionar se a comissão de heteroidentificação contratada pela empresa que organizava o concurso estava sendo estava atuando corretamente. E aí, por coincidência, o Conselho Nacional de Justiça criou o Exame Nacional da Magistratura, que é semelhante ao exame da OAB. Ele vai ser realizado anualmente em 2 oportunidades, uma em cada semestre. E agora nós já vamos ter a primeira prova. E por determinação do CNJ, cada tribunal teria que montar a sua comissão de heteroidentificação. Então caiu como uma luva. Aí nós já tínhamos tido um treinamento com a comissão de heteroidentificação da UFBA durante um Novembro Negro, com as professoras Cássia e Juliana, que são excelentes. Aí o curso foi montado para preparar os integrantes da comissão. Foram 20 horas de treinamento. Fomos até a UFBA, conhecemos as instalações da comissão de heteroidentificação, acompanhamos o trabalho muito sério dos servidores da UFBA, professores. É uma comunidade, inclusive pessoas também da sociedade. E aí nós levamos esse know-how para o tribunal. Então já analisamos as 587 fotografias, que pela pressa o CNJ disse que seria melhor, nesse primeiro momento, a análise das fotografias, com a possibilidade de, em havendo dúvida, convocar os candidatos para a teleconferência, onde nós podemos corrigir também algumas situações na videoconferência. Então, foi uma experiência muito gratificante, com magistrados negros. Percebi que houve, mesmo com essas questões da comissão de heteroidentificação, mas ingressaram novos magistrados negros. Então, a prova vai ser realizada agora em abril. Eu acho que a perspectiva vai demorar um pouco, porque é um processo lento, mas nós vamos ter, num futuro não muito distante, muitos magistrados negros e servidores negros do Tribunal de Justiça. E temos também uma perspectiva agora, já que
existem 2 vagas no Ministério Público, né? Aliás, no Tribunal de vagas destinadas ao Ministério Público, vamos verificar se há alguma possibilidade de algum candidato negro vir a ser, então, desembargador. Vamos aguardar aí o desenrolar. Mas as perspectivas são positivas para todo o sistema, né, de justiça. Eu vejo promotores negros, advogados negros. Eu estava comentando que quando eu estudei na Faculdade de Direito, o único professor negro era o professor Erivaldo Brito. E muito respeitado, querido, né, admirado por toda a sua luta, mas era o único professor negro. E agora nós temos vários professores, Samuel Vida, conheci agora aqui o jovem professor Jonathan. Eu fiquei muito orgulhoso em saber que ele vai ensinar direito penal, minha matéria predileta. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que os avanços, eles ocorreram, as cotas foram essenciais. Houve um trabalho também de modificação da lei CAO recentemente. A professora Dora Bertulho com o ministro Benedito Gonçalves, eles coordenaram essa alteração, eu até colaborei também. Então, houve uma alteração porque havia ali na lei uma trava, porque a maioria dos crimes previa a pena mínima de 1 ano. E tem um artigo na Lei 9.099, né, que é do Juizado Especial Criminal, que permite a suspensão do processo. Então, os crimes de racismo, quase todos tinham a pena mínima de 1 ano. Aí eu alertei a professora Dora Lúcia, eu falei, olha, nós temos que elevar para 2 anos a pena mínima, senão nós vamos ter sempre a suspensão do processo, que é um direito subjetivo do réu. O réu vai chegar para o juiz, eu falei, tudo bem, eu reconheço, mas eu quero a suspensão do processo. E aí ele não responde, o processo fica suspenso durante 4 anos, depois vem a extinção da punibilidade, e agora não mais, porque as penas mínimas são de 2 anos. Restaram poucos crimes com a pena mínima de 1 ano, mas dos principais tem a pena mínima de 2 anos. Então, a própria legislação foi aperfeiçoada, a injúria recreativa, a injúria racial passou a ser crime inafiançável, imprescritível. Então, todas essas conquistas são assim, oriundas da luta do movimento negro como um todo, não só do MNU, mas de todo o movimento negro, todas as organizações, não só dos intelectuais negros, mas também das pessoas que trabalham com as comunidades, com as organizações populares. Eu acho que os avanços foram significativos. Eu lembro aqui, Mário Nelson cita muito um escritor norte-americano, esqueci o nome dele agora, diz assim, quando os objetivos são definidos, né, o caminho para onde ir, e os aliados estão dispostos, o processo é irreversível, né? E que todo mundo sabe do seu papel e que você não pode abrir mão de ninguém. Daqui a pouco a gente vai lembrar desse, senão o Mário Nelson vai assistir o coisa e vai dizer que eu esqueci o nome do autor dessa frase importante. Um pan-africanista lá de trás, lá do passado. Mas hoje a gente estava até comentando sobre isso, porque o doutor Edivaldo Brito traz para a gente que não só os intelectuais, mas os movimentos populares, né, a cultura do dia a dia das pessoas. Porque recentemente o jogador Vinícius Júnior, deu entrevistas, sofreu racismo e enfrentou. Agora tem um menino do BBB, Davi, daqui da Bahia, que também está enfrentando, cada um do seu jeito. E às vezes, por não serem os nossos clássicos militantes, né, que sempre nos orientou, a gente passa batido. A gente não escreve, não publica, não bota uma foto de Vini Júnior fazendo um comentário, não bota uma... Eu nem vejo BBB. Então já é o preconceito contra o programa, que eu não assisto. Mas se tem um caso de racismo e tem um ator lá, né, um participante, que está denunciando e tem uma visibilidade extraordinária para o Brasil inteiro, passa no melhor horário, eu acho que não custa nada a gente ir lá e dizer assim, olha, estou com o Davi, ele racismo é crime. Isso. Mas a gente nem vai. Porque se fosse você que escrevesse, eu já estava lá, ó, digitando para apoiar. Mas como é assim, jogador de bola, a gente acha que é menor. E não é menor, porque às vezes o papo, o discurso de um jogador, de um ator, de um cantor, tem um alcance que os nossos discursos não têm, que é limitado às nossas bolhas, né? Quando o Vini Júnior fala, a sociedade toda reverbera, menos os clássicos militantes
da questão. Mas eu queria, Lidivaldo e Júlio, e também Carlos, trazer para uma reflexão. A luta por representatividade, ela é importantíssima e a gente está avançando. Só que tem agora as declarações mentirosas, né? Por exemplo, 32 deputados federais que em 2018 eram brancos, em 2022 se autodeclararam negros, né? Eu não estou nem tratando aqui da verba eleitoral, eu estou tratando do que isso mascara, porque quem olha de fora diz assim, o que é que os brasileiros querem? Está uma bancada enorme de negros e negras, só que ninguém leva essa pauta que nós estamos tratando aqui para o parlamento real. Se autodeclara, ganha a eleição, dá uma ideia de representatividade, só que ninguém está ali trocando nesse assunto. Como é que vocês veem isso? Porque isso é um desafio. Porque muita gente vai se autodeclarar, não tem como controlar, só que a gente tem uma situação mascarada, porque não tem ninguém lá falando desse assunto que nós estamos tratando aqui. É mais uma puxada, tipo assim, a gente dá 2 passos para frente e o racismo puxa a gente para trás? Como algumas pessoas estão intitulando a afroconveniência, né? Então, quando for conveniente, a pessoa se declara negro ou negra para poder ter os benefícios, seja ele econômico, seja ele de manutenção no espaço de poder. Como tinha dito, o racismo ele se reinventa, né? Então, agora, já que a gente conseguiu avançar em algumas pautas e a gente tem essa dificuldade da banca de heteroidentificação em vários espaços de poder, inclusive eu acho isso importantíssimo, o Tribunal de Justiça ter essa banca que acaba sendo não só farol, mas como referência para as outras instituições, né, pela seriedade que o Tribunal de Justiça tem, que inclusive a gente pode, a depender da situação, entrar com ação e pedir que essa banca do TJ, ela não só seja utilizada para os juízes, para os desembargadores, mas também para a questão do pleito eleitoral. Recentemente a gente teve aqui na Bahia um determinado candidato ao governo do estado que se autodeclarou pardo, né, que aí entra como negro. E pelo fato de ser o poder executivo, que a gente tem ali 2 ou 3 pessoas disputando e a gente consegue identificar, foi feita uma mobilização, depois com o tempo a pessoa pediu desculpas, disse que tinha uma visão equivocada sobre a questão de raça-cor e não ganhou a eleição, né? Acredito que também seja um dos motivos. Mas acho que é um desafio para a advocacia, Ailton, e uma responsabilidade para a gente, enquanto operador e operadora do direito, tentar acompanhar e cobrar, né? Cobrar dos deputados e cobrar também dos candidatos e dos partidos. Recentemente, eu vi que teve um partido que disse que foi aprovado em uma reunião a banca de heteroidentificação daquele partido. Aquele partido vai ter uma banca de heteroidentificação para quando o candidato ou a candidata se autodeclarar, né, na ficha, o próprio partido vai dizer se de fato aquela pessoa é negra ou não. Acho que isso é um grande avanço e acho que a sociedade como um todo deveria cobrar, porque quando existe uma fraude dessa para nos representar dentro do legislativo, está ferindo a Constituição e está ferindo o direito de outras pessoas que poderiam estar naquele espaço. Então, acho que tem que existir uma cobrança e a gente também tem que cobrar do judiciário uma solução neste sentido. Acho que o caminho, neste momento, para a gente, não consigo vislumbrar outro. O colega Carlos está aqui e vocês que têm uma experiência tremenda no movimento negro podem também nos ajudar, que a gente, toda vez que tem dificuldade, a gente pede apoio a vocês. E aí, Lidivaldo, quer falar sobre isso? Ora, eu tenho muita preocupação com essa questão dos pardos. Eu tenho uma opinião assim pessoal de que a abrangência do IBGE
ao mesmo tempo que beneficia a comunidade negra, mas também termina um pouco prejudicando. Por quê? Bom, beneficia porque muitas pessoas se autodeclaram pardas e automaticamente essa estatística ela favorece a tese de que a maioria da população brasileira é negra. Uhum. Mas eu fico preocupado com isso, porque é o mesmo questionamento. Ora, se a maioria da população é negra, por que então a maioria da população não faz a revolução? Por que a maioria da população não elege o presidente da República? Por que a maioria da população não elege os governadores, os prefeitos, os seus representantes? Então, eu acho que essa categoria que o IBGE ele tem somente essas opções: brancos, pardos, pretos, amarelos. Não tem outra opção. Muita gente que não se acha branco se declara pardo. É o branco brasileiro, né? O branco baiano. Mas ele não se sente branco. E aí as pessoas questionam, não, mas o branco também não é o sueco, o nórdico, é aquela pessoa que socialmente é reconhecida como branca, né? Mas isso tem gerado, assim, discussões e na hora da análise das cotas, os pardos, que são aqueles, essa expressão não se usa mais, né? Os morenos, né? Os morenos claros, que são aqueles, hoje nós denominamos os pardos limite, aqueles pardos que ficam ali no limite, que aí você tem que analisar muitas características para poder enquadrar na categoria de pardos. Então, isso gera muita confusão. E o que eu tenho notado é o seguinte: a maioria avaliada pela Comissão de Heteroidentificação não foi de pretos. A maioria foi de pardos. E pardos com pouca melanina, vamos dizer assim. Né? Uhum. Com algumas características, mas com pouca melanina. E eu acho que as políticas afirmativas elas foram implantadas para os pretos, objetivamente para os pretos, que são os mais discriminados. Uhum. E a gente, às vezes, não pode. A gente tenta, analisa, lê a fotografia. Será que essa pessoa seria discriminada? Será que ela seria barrada na loja, no shopping? Mas a UFBA nos orientou a sempre tentar identificar características. E eles fazem um trabalho muito interessante. Às vezes eles colocam as fotografias que a gente, assim, de pronto, não, essa pessoa não. Mas aí eles falam, olha, prestem bem atenção, a textura do cabelo. E às vezes raspa até o cabelo, né? A textura do cabelo. O nariz, os lábios. Né? Nós aprendemos a identificar algumas características, né, do fenótipo. Mas, ainda assim, gera muita dúvida. Por isso que há algumas ações ainda. Né? Aquele caso famoso dos gêmeos de Brasília, né? Que um irmão foi aceito e o outro irmão gêmeo não foi. Então, mas eu acho que é o preço que se paga pelo avanço. Mas eu gostaria que, talvez, o IBGE depois tivesse uma outra categoria, outros, alguma coisa assim. Reavaliar, né? Para que esses que não se consideram brancos, mas que não são pardos, que ficassem nessa categoria e que deixassem a categoria de pardos e pretos para os pardos e pretos que são discriminados, porque o nosso racismo aqui não é racismo de origem. Tanto que nas bancas de heteroidentificação, não adianta o candidato chegar e dizer meu pai era negro, minha mãe era negra. Se não tiver o fenótipo, se o fenótipo for branco, e às vezes acontece nas famílias interraciais, você tem um irmão negro e um irmão branco. E aí não passa. O racismo aqui no Brasil é um racismo de marca, é do fenótipo. Então eu acho que as políticas afirmativas elas foram criadas para os pardos, verdadeiramente pardos, e para os pretos, para que não haja uma justiça, para que não haja um desvirtuamento das políticas. E isso passa pelo IBGE, porque a gente tem que seguir o IBGE. E o IBGE não abre uma outra categoria para a gente enquadrar esses que não são pardos e pretos, mas que também não se consideram brancos. Em Cuba é interessante, em Cuba só tem 3 categorias: brancos, pretos e mestiços.
Mas a mestiçagem aqui no Brasil é uma coisa muito complexa, né? E é muito assim, existe assim uma certa resistência, porque a mestiçagem também leva à ideia de democracia racial, que todos são iguais, que aqui não há racismo. Então, assim a gente vai aprendendo, né? O próprio movimento negro, no início, era contra a comissão de heteroidentificação, porque achava que era um tribunal racial. E em vários eventos que eu participei, eu disse, olha, se não houver a comissão de heteroidentificação, as fraudes vão se perpetuar. Na UFBA, no início, logo, que não havia, só havia autodeclaração, não havia a comissão de heteroidentificação, e a pouco entrou de gente fraudando as cotas. Quem era que ia questionar? A pessoa se autodeclarava, preto ou pardo, alguém ia abordar na faculdade, aí você aí é cotista, não é, tal. Muita gente fraudou. Mas agora a UFBA compreendeu, não, vamos instalar a comissão de heteroidentificação. E o movimento negro passou a aceitar como uma alternativa para garantir as políticas afirmativas para os pretos e pardos, que são os destinatários das cotas. Das cotas. Eu conheço gente do sistema de justiça, não vou citar o órgão, mas dentro do sistema que entrou em concurso, conheço mais de uma pessoa. Isso. Branco. Aí se autodeclarou e entrou. E tá tudo certo. Então vamos lutar para a gente colocar na formação do IBGE, né? Muitos Júlio e doutor Lidivaldo, para ver se a gente consegue vir, tem que ser de lá agora para cá, para poder... Se tiver dúvida, uma vez eu estava num debate, aí a pessoa fala assim, está com dúvida, pergunta ao vigilante do prédio, que o vigilante do prédio sabe quem é. A polícia. Não tem dúvida. Agora sim, tem uma coisa que eu acho importante, assim, que na verdade a gente conseguiu avançar na OAB. Na OAB a gente conseguiu ter a paridade e a equidade na lista. Só que quando a gente manda a lista para o tribunal, a gente tem uma outra dificuldade, que eu acho que a gente deveria ter combinado com o tribunal. O tribunal não segue a paridade e a equidade. Quer dizer, na última eleição nós tivemos a paridade na OAB. Foram 3 mulheres e 3 homens. Professora Germana, inclusive. E né? foi. Isso. Só que os 3 nomes escolhidos não, salvo me engano, teve uma mulher, não foi? Teve. Teve uma mulher e não foi uma mulher negra. Quer dizer... Na lista? Na lista foi os 3 homens? Foi o professor Adonias, foi... Vivaldo. E foi... Não teve uma mulher. Não teve foi mulher. 3 homens, olha. Foi a lista masculina. Pra A você. professora Germana até ficou muito chateada, não me lembro. Isso. Amarra 6 mil votos, né? Foi. E a pergunta, na verdade não é uma pergunta, porque é uma conversa. Como é que a gente poderia fazer, doutor Lindivaldo, para que o tribunal minimamente respeitasse essa questão já que é a escolha que é feita pelos advogados e advogadas, e a gente entendeu naquele momento que precisa ter paridade e equidade, e que minimamente dos 3 tem a questão da paridade e da equidade, que eu acho isso importante, né? Porque a gente faz um esforço muito grande na categoria, e quando chega lá no tribunal a gente não consegue avançar com isso. Olha, o tribunal não é refratário ao ingresso de pessoas negras, pelo contrário. Massa Virgens entrou na lista, mas infelizmente o governador Rui Costa da época não escolheu. O procurador Nivaldo Aquino, também negro, ingressou na lista, e também, mais uma vez, o governador Rui Costa não escolheu. Nessa última lista, mesmo não sendo uma mulher, mas foi um homem, Vivaldo entrou, né? Vivaldo entrou. Então, isso não tem problema. Agora, eu não sei se o tribunal vai acolher, isso vai ser um processo também de conscientização. A escolha da lista tríplice teria que ter uma paridade definida. Eles não são refratários a escolher a diversidade, mas já sabendo que a lista tríplice você só pode escolher uma mulher, vai ter vaga para 2 mulheres e um homem, digamos, né? A lista tríplice do tribunal tem que ser 2 mulheres e um homem. Das 2 mulheres, uma mulher negra, um homem negro e um homem branco, digamos assim. E isso aí vai ser um trabalho talvez demorado, mas... É uma caminhada. É uma caminhada.
Mas tudo tem um começo. Isso. Né? Tudo tem que ser provocado, tudo tem que ser absorvido. Tivemos um presidente agora que foi muito bom, muito consciente, antirracista, o desembargador Nilson Castelo Branco, militante também na época da juventude, contra a ditadura. Então, foi um período muito bom para o tribunal. Nós temos também uma comissão de memória que resgata muitos fatos históricos, né? Até lançamos um livro sobre os julgamentos dos fatos históricos do tribunal, porque o tribunal julgou as revoltas todas, os líderes das revoltas, da revolta dos Búzios. Tudo, o julgamento foi no tribunal. A decisão que encaminhou para a forca os quatro revoltosos da revolta dos Búzios foi o tribunal. Nós resgatamos os autos. A revolta dos Malês foi o tribunal que decidiu mandar para execução os 4 que foram executados ali, agora já no Campo da Pólvora, né? Que a outra foi na Praça da Piedade. A revolta dos Alçais, essas revoltas dos Alçais, elas não são muito comentadas, mas antes da revolta dos Malês, antes dos iorubanos chegarem aqui na Bahia, vieram muitos da etnia Alçá. Eram guerreiros fortes e foram escravizados, trazidos, nunca se conformaram com a escravidão, promoveram 3 revoltas, 1804, 1804, 1808, 1812, a ponto da sociedade baiana, do governo geral, dizerem: não queremos mais os alçás. É por isso que nós temos na culinária o arroz de alçá, né? O arroz que trouxeram. É uma área da África, né? Aí, a partir daí, que começam a chegar os iorubanos, que houve um veto. Não, alçá não pode mais, são rebeldes. Aí começaram a chegar os iorubanos. Com os iorubanos vieram os adeptos do candomblé e os muçulmanos, que vão organizar a revolta dos Malês, em 1835. Então, o tribunal participou de todos esses julgamentos, da Sabinada. Então, nós tivemos acesso no arquivo público, né? Agora temos um grande diretor lá no arquivo público, e ele tem sido um parceiro. E nós temos lá os arquivos dos processos históricos do tribunal. E nós vimos várias sentenças contra mulheres sacerdotisas do candomblé que eram punidas como feiticeiras, como bruxas, eram açoitadas, e as penas de 500 chibatadas. As pessoas poderiam até morrer. Aí a pena tinha que ser interrompida, porque a carne viva... Para não perder o escravizado. Lacerado, para não perder. Dava 50 hoje, mais 50 depois, porque senão perdia a pessoa. Porque é força de trabalho, né? Exatamente. Houve muitas penas cruéis aplicadas pelo Tribunal de Justiça. Então, esse livro resgata. Vou trazer depois aqui para vocês. Pô, que bom, não conheço. Nós não conhecemos. Foi lançado agora, em janeiro. O nome do livro é Julgamentos e Fatos Históricos do Tribunal da Relação do Brasil, que o tribunal daqui foi o primeiro do Brasil, e até do continente americano, e ficou sendo o único tribunal do Brasil. Ele é de 1609, ele ficou sendo o único tribunal até 1751, quando foi criado o Tribunal do Rio de Janeiro. E o Tribunal da Bahia julgou não houve julgamento, porque houve anistia, mas os revoltosos da Revolução Pernambucana de 1817, Pernambuco não tinha tribunal, todos os réus vieram para a Bahia. E foi a partir desse contato dos revoltosos de Pernambuco, que eles ficaram até aqui em 1821, 1822 presos. Frei Caneca ficou preso aqui, a elite pernambucana ficou toda presa aqui. E o presídio utilizado foi um presídio que não existe mais, era o presídio da Igreja Católica. Os padres eram encarcerados também quando violavam o direito canônico. Qualquer pecado, que para nós hoje é pecado, para a Igreja Católica era crime. Então, os padres e os religiosos eram presos. Era o presídio do Aljube. Não tem ali a Câmara de Vereadores, aquela esquina, tem uma área que é visível ali, é um quadrado,
que fica na lateral do viaduto da Praça da Sé. Não tem aquele viadutozinho ali? Sei. Não tinha ali um estacionamento, um terminal de ônibus? Tinha. Então, ali era o presídio do Aljube. Na parte de baixo ali? Aquele quadrado que existe, né? Era exatamente o espaço onde o presídio Aljube funcionava. Então, os pernambucanos ficaram ali. Aí ficavam conversando com os presos que estavam na cadeia do tribunal, que ficavam no subsolo da Câmara de Vereadores. Aí Cipriano Barata, o pessoal, né? Os republicanos da Bahia. E isso aí fomentou as revoltas federalistas de Guanás Mineiro e veio também atiçar a Sabinada, em 1837. E na Câmara de Vereadores, ali na cadeia, ficou Licutã, né? Da revolta dos Malês. Então, tem muita história. O que se matou. Licutã que bebeu, que foi envenenado, né? Ele aparece morto. Foi envenenado, disseram que ele bebeu veneno. Alguém envenenou ele, né? Pois é. Doutor Júlio Vilela, representatividade. Eu não podia deixar passar essa pergunta, porque estamos em época de eleição. Sim. E no mundo político, partidário, né, já estão instigando para que a gente tenha um prefeito ou um governador negro, mas negro, como eu falo, negro mesmo, retinto. Você, como liderança, uma das lideranças da advocacia negra, como é que você vê a OAB está próximo a gente ter um presidente negro? Tá. Ou uma mulher negra retinta? Eu não tenho dúvida disso. Primeiro que eu estou na frente de um possível candidato, né? Rapaz. Porque você tem todos os pré-requisitos, né, para poder ser candidato. Acho que a gente tem as condições. Nós já temos o discurso, só precisa do recurso, né? Isso. E isso eu não tenho dúvida que pode iniciar daqui da mesa. Mas assim, Carlos, como eu disse um pouco mais cedo, acho que a gente conseguiu pautar hoje a gestão com a questão racial. Hoje a gente teve no Conselho Nacional, se acompanhou, tivemos mais de 15 advogados e advogadas negros e negras aqui da Bahia. Foi um momento histórico nosso lá. Tivemos na Conferência Nacional também. Teve outros movimentos que aconteceram também, de outros movimentos negros também, na STF, na posse do ministro. Acho que a gente tem hoje as condições. A gente, na verdade, eu acho que falta hoje para a gente na verdade, o recurso. Mas a gente tem as lideranças, a gente sabe como é que o jogo está sendo feito. Porque antes a gente não tinha esse número próximo da gestão da OAB. E hoje a gente consegue ter. A gente conseguiu, com esse movimento, aí o professor Lindivaldo, trazer uma expectativa, uma esperança para essa juventude, para essa advocacia. Que antigamente achava que a ordem era só para poder pagar a anuidade, para ter os benefícios da CAAB, e a gente começou a fazer um processo de politização dessa advocacia. A gente disse, não, aqui é um espaço de representatividade, onde essa advocacia precisa ser vista, a gente precisa sair do anonimato, a gente precisa estar nesses espaços. Então, a nossa ida para Brasília foi para mostrar que existe essa advocacia. A nossa ida para Minas Gerais foi para mostrar que existe essa advocacia. E eu acredito que hoje a gente esteja preparado. O que a gente precisa fazer neste momento é reunir as lideranças, para a gente chegar em um consenso de um nome, seja ele de uma mulher ou de um homem negro, para a gente reunir as condições. Como o Benhail está falando antes aqui de começar o podcast, a gente precisa ouvir referências como Ailton, como o desembargador, que antigamente as pessoas não precisavam ter o recurso para fazer a disputa política. Porque na disputa política, às vezes a gente perde, mas a gente ganha. Eu acho que se hoje essa advocacia negra, que teve um movimento que você também acompanhou muito interessante, que a gente começou a unir a advocacia negra, doutor Lindivaldo, para participar uma vez no mês
em um restaurante de um homem negro e de uma mulher negra, que a gente fez o movimento Black Order, Black Money, que era um dia o advogado negro, advogado, iria para um restaurante de um homem e de uma mulher negra para poder pegar o nosso dinheiro um dia e deixar ali. E a gente fez vários movimentos interessantes. Inclusive, nós fizemos um evento que ficou marcado na história, que foi junto com o Afrochef, George Washington, Lá na casa do Beni. lá na casa do Beni. Beni. E na oportunidade nós homenageamos a doutora Neuza Borges, que foi a primeira desembargadora negra federal. Foi uma coisa assim, extraordinária. Foi citado por diversas vezes nas reuniões o nome do senhor para a gente também fazer uma homenagem. Teve carnaval, teve as coisas. Acho que agora a gente deve voltar com esse projeto. Mas acho, Carlos, que hoje a gente tem condições, mostramos que hoje nós somos maioria. E a gente só precisa fazer essa reunião com as lideranças. E como você é uma das lideranças, sugiro que você articule essa reunião, estarei presente, para a gente fazer essa discussão e apresentar um nome, ou um homem ou uma mulher negra, para disputar a eleição da Ordem dos Advogados, que eu acho isso importantíssimo, já que a gente teve um avanço de ter a primeira mulher presidindo a Ordem, a gente, por que não ter o primeiro homem ou mulher negra presidindo a Ordem? Acho que a gente tem condições para poder fazer isso. Recentemente, a gente conversando, eu disse, Carlos, a gente precisa colocar um nome. Se ninguém tem interesse em colocar, vamos colocar o nosso nome, porque o processo eleitoral parece que muda só as figuras, mas continuam o mesmo grupo, sempre à frente das instituições. E quando eu falo isso, não só da ordem, eu falo isso da política macro. Você vê aqui em Salvador é assim, muda só a figura, mas o grupo é o mesmo ali, sempre comandando. Então, a gente que tem essa responsabilidade, a gente que está com esse bastão, acho que a gente precisa sentar, fazer essa construção e apresentar. Às vezes o nome, no primeiro momento, possa ser que não seja como a gente espere, né? Tenha um resultado na urna, mas a gente faz parte da história, a gente ajuda a construir uma história, até porque a gente precisa mostrar para os nossos que é possível estar ali. E se a gente não tem essa maturidade neste momento, essa coragem necessária para colocar o nosso nome à disposição, a gente nunca vai conseguir avançar, porque é sempre tendo essa dificuldade. Até porque também, como a gente é um profissional liberal, a gente sabe que todo esse movimento político pode ser que tenha consequência na nossa carreira jurídica, né? Infelizmente, a Bahia tem algumas coisas que acontecem na calada da noite, como dizia Edson Gomes, né? Na calada da noite acontecem coisas. A gente sabe que na Bahia, na calada da noite, acontecem algumas coisas. Mas a gente precisa ter esse homem ou essa mulher disposta a gente estar unido. Eu acho que isso é o grande diferencial, essa união dessa advocacia negra, para poder pautar um homem ou uma mulher negra para que a gente avance. Doutor Lindivaldo falou de uma mulher extraordinária, que é doutora Márcia Vigens. A gente teve com ela inclusive apresentou no Ministério Público uma residência jurídica. A gente esteve presente no dia da votação. E engraçado que no dia da votação teve que o Conselho se reúne do Ministério Público e teve um caso de fraude, questão da declaração. E aí, por incrível que pareça, na verdade, porque parece não, os orixás, né, tava ao favor. Quando ele abriu a câmera, que viu um monte de advogados negros e negras, ele ligou na hora e pediu para remarcar. Quer dizer, ele ficou constrangido. Ele ficou constrangido e todo mundo ficou sem entender. Porque tinham muitos negros e negras ali. Eu acho que ele deve ter pensado nisso assim, poxa... Eu aqui sou alemão, né? Não, o pessoal deve ter dito para o movimento negro que isso ia ter. Tem um monte de advogados negros e negras aí, vai ficar feio se eu falar que eu sou negro. Ele tirou, alegou um monte de coisa e todo mundo ficou sem entender, porque era o dia do julgamento dele. Mas você vê que a questão da representatividade, do constrangimento, porque eu aprendi uma coisa na gestão da OAB, que todo mundo, na verdade todo mundo não, o racista e o homofóbico,
eles se expressam no seu íntimo. Quando vai para expor, ninguém faz isso. Ninguém tem a coragem de ser nem racista, nem homofóbico. Então a gente precisa, Carlos, a responsabilidade que a gente tem de apresentar um nome de um homem ou de uma mulher negra para fazer essa disputa, que eu acho que vai ser importante. Vai ser importante para a história, vai ser importante para a OAB, vai ser importante para o movimento negro, vai ser importante para a gente. A gente ter. Hoje a gente consegue fazer uma mobilização e você faz parte de um grupo. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que é o maior grupo da advocacia. Nós temos 370 homens e mulheres negros e negras. Da Bahia inteira. Da Bahia inteira. E é como eu digo, ali é como abelha, né? Mexeu com um, mexeu com todos. E todo mundo ali é muito solidário. É muito interessante isso. Quando eu conto isso para outras pessoas de outro estado, eu fico encantado. O Rio de Janeiro está tentando fazer algo parecido. E a gente precisa colocar isso para frente. Acho que agora é a hora. E vamos organizar isso com apoio não só do professor e do professor Ailton, do desembargador Lindivaldo, que são pessoas que têm experiência, para orientar a gente, para que a gente não cometa, às vezes, no afã, né, num desejo, determinados erros, já que eles têm uma experiência maior. A gente pediu orientação para eles. Acho que a hora é agora, a hora é essa. Né? Concordo. Ele foi para Álibi de Maria Bethânia, no afã do desejo. Sim. Pois é. Eu quero fazer uma pergunta aqui, doutor Lindivaldo. Já são 18h51. O tempo Nós já temos mais de 30 minutos boa, de conversa, mas eu não posso deixar de fazer essa provocação. Em 2010, Vossa Excelência lançou esse livro, A Proteção Legal dos Terreiros de Candomblé, da repressão policial ao reconhecimento como patrimônio histórico-cultural. Em 2023, o presidente Lula sancionou a lei criando o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e das Nações do Candomblé. Nós propomos numa live fazer um evento na reitoria. O reitor Paulo Miguel associou-se a nós. Fizemos um grande evento na reitoria da UFBA. Este ano fizemos o segundo evento, e vai ser sempre na reitoria, para o ano terceiro, que é um lugar, é o Salão Nobre, né, do conhecimento, histórico, né? Lindivaldo Brito tem culpa nesse negócio também? Qual é o seu livro? Olha o que diz aqui, da repressão ao reconhecimento como patrimônio. Deixa eu perguntar, é um homem que admira Xangô? É um homem de Sim. Xangô? Sou filho de Xangô, com muito orgulho. Olha, sou ligado ao terreiro de o Ilê Axé, o Poafonjá. Tive o prazer de conviver com Mãe Estela e agora estou sendo filho de Mãe Ana. E na posse dele no Ministério Público, eu estava lá, ele, justo. No discurso dele ele citou Xangô na posse do discurso. Quando lá Mãe Estela jogou o Ifá para mim, eu sabia que eu era filho de Xangô, sempre soube disso. Algo que estava no meu íntimo. Sempre quando eu ia participar de algum júri no interior, eu não pedia para ganhar o júri, não. Eu pedia para que eu fosse instrumento de justiça. Que se o réu tivesse de ser absolvido, que ele fosse absolvido. Se tivesse de ser condenado, que ele fosse condenado. E eu sempre me apegava com Xangô. E Xangô sempre me protegeu, sempre esteve comigo. A capa foi ideia do editor, que o nome da editora, ele é professor, Rafael Cocles, eu acho, Cocles, ele tem um nome meio diferente. Ele é professor, e o nome da editora dele tem aí na Rafael Fontes Clous, né? Isso. Então, o nome da editora dele é Caô Cabicileia. Caô eu estava procurando uma editora. Aí quando eu vi essa editora, tem que ser essa. Tem que ser essa. E aí deu tudo certo. Mãe Estela até redigiu o prefácio, ela estava viva ainda. Por aqui o livro. E eu aprendi muito com o livro, porque pesquisei bastante a história da repressão do candomblé aqui na Bahia, a imprensa muito aliada dos que pregavam a asepsia social da cidade, né? Salvador, a imprensa sempre estava denunciando que era uma cidade suja por causa das oferendas, os terreiros eram invadidos,
tinha um delegado de polícia, Pedrito. Pedrito Gordilho, era um terror. E ele invadia com a cavalaria, enfim. E, aos poucos, a gente vai percebendo que, a partir daquele congresso brasileiro, afro-brasileiro, foi o segundo do Brasil, né? O primeiro foi em Recife, o segundo foi aqui, organizado por Edson Carneiro. No Centro de Convenções, né? Não, no Estudo Geográfico. Estudo Foi Geográfico. em 1937. Não. Tá falando lá de trás. Lá de trás. E Edson Carneiro, o governador Juraci Magalhães, era simpatizante, né? Recebeu as Yalorixás. Aí a gente vai percebendo a mobilização. Mas eu considero que um grande evento que ocorreu aqui em Salvador, em 1984, foi um divisor de águas, que foi o CONTOC, Conferência Nacional da Tradição dos Orixás. Esse que foi no Centro de Convenções. Que foi coordenado por Edivaldo Brito. O Ministério das Relações Exteriores designou Edivaldo Brito, professor Edivaldo, para ele coordenar com o Manstella. E, na época, o Manstella lançou o Manifesto das Yalorixás, repudiando o sincretismo, dizendo que não havia mais espaço para o sincretismo, que o candomblé era uma religião pura, com dogmas, com princípios, com normas, com tradições, e que não havia mais necessidade. E aí gerou uma querela pública com o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, que disse que estavam querendo impor aos negros baianos a religião do candomblé, que os negros sempre frequentaram a igreja católica, e que não havia isso, né? E aí o Jornal da Bahia, à época, aproveitou e todo dia saiu uma matéria. Então eu recuperei todas as publicações relacionadas, mas Manstella ela foi decisiva, porque ela quebrou o paradigma. Antigamente havia a tradição aqui, vários terreiros celebravam missas, depois do barco das Iaôs, as Iás iam para a igreja, assistir missa. Então, Manstella disse, não, isso foi na época do sincretismo, isso é um resquício da escravidão, não há mais necessidade disso. E ela foi conscientizando as outras Yalorixás. Então, Manstella foi uma pessoa muito importante para esse momento novo do candomblé. E também as outras Yalorixás e Babalorixás, os outros Babalorixás, que ao longo da história resistiram, né? Denunciaram a repressão policial, foram para a imprensa, ajuizaram ações. Uma Yalorixá de Cachoeira, uma mulher humilde, ajuizou uma ação, porque o delegado não estava permitindo o funcionamento do terreiro de candomblé. E, para fechar esse capítulo aí, o tombamento do terreiro da Casa Branca foi também um ato histórico. Foi a primeira vez que um terreiro de candomblé foi tombado, isso em 1984, enquanto a Igreja Católica possuía mais de 70 templos tombados, o terreiro de candomblé, nunca nenhum terreiro de candomblé havia sido tombado. E a justificativa do IFAM, na reunião, os conselheiros mais conservadores, era de que, não, mas era um imóvel simplório, um imóvel sem afrescos, sem barroco, né? Sem o dourado. A visão eurocentrista. A visão eurocentrista e da política da pedra e cal, que eles chamam, né? Tem que ser um monumento bonitão. E aí quem preparou o laudo antropológico foi o professor Ardep Serra, que ele disse, não, ali existe o patrimônio cultural imaterial. Aí olha como o Xangô ajudou, isso foi em 84, em 88 veio a Constituição e até então o patrimônio cultural no Brasil era só material, a Constituição. Por causa do tombamento da Casa Branca, abriu e incluiu o patrimônio cultural e material. Então os outros terreiros todos vieram nessa linha aí, porque são realmente construções simplórias, mas ali existe uma vida espiritual e um patrimônio cultural e material centenário, né? Então, isso que prevaleceu. Então, também, hoje nós já temos cerca de 12 terreiros tombados em todo o Brasil pelo IFAM. E aqui o IPAC também tombou vários, e agora o órgão da prefeitura também já está tombando. A Gregório de Matos. Já temos alguns, da Fundação Gregório de Matos. Já tombou acho que 2 ou 3.
Inclusive um lá na Liberdade, no Curuzu. O Savalu, primeiro, Savalu. Dr. Hamilton, de Mãe Vânia Amaral lá, em plataforma. Eu acho que o terceiro é que eu não estou lembrado qual é. Agora, em relação ao feriado, nós temos que nos lembrar que já existia o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa, que foi um projeto do deputado Daniel Almeida, lá no Congresso. O 21 de janeiro. E Olívia Santana apresentou aqui na Câmara de Vereadores o Dia 2004. Municipal. Foi aí que houve aquele evento na reitoria, que nós estivemos, que foi também um evento muito importante de enfrentamento. Foi uma época em que havia muita intolerância religiosa aqui contra as religiões de matriz africana. Eu, na promotoria, instaurei vários procedimentos e processei a Igreja Universal do Reino de Deus. Tirou da prateleira aquele livro, Orixás, Demônios, Anjos ou Demônios? Orixás e Guias, né? Anjos ou Demônios. Com aquele Madruga, procurador federal. História, porque muita gente não sabe dessas coisas. Eu estudei um pouquinho de sua história e sua vida, é muito interessante. Você sabe que o desembargador ele tem primos que também tem nome, que é Nizanganais, Ricardo Gomes, jogador da Seleção Brasileira. Você sabia? Não, essa parte primo, e Fabíola Mansur. Pô, eu vou contar uma história. Não, minha família é de origem libanesa. E eu conheci um irmão seu. Minha família é de origem libanesa. Chegou aqui no Brasil em 1913, família pobre. Veio fugida da perseguição do Império Turco Otomano, que era muçulmano. Né? Nossa família é cristã, maronita. É uma igreja que tem lá no Líbano. Né? E aí todos chegaram aqui, muito batalhadores. Aí é interessante o seguinte, meus avós já eram casados, eles eram primos carnais. Essa faz parte da cultura árabe, né? Casamento entre primos até hoje. E a avó de Fabíola é a mesma avó de Nizam. A avó de Ricardo é a minha avó, porque a minha mãe era irmã do pai de Ricardo. O pai de Ricardo era baiano, ele foi para o Rio de Janeiro por causa da Marinha. Casou lá e Ricardo nasceu lá. Agora, o que é interessante é o seguinte, das irmãs e dos irmãos de meu avô, a maioria não, quase todos os casamentos foram com pessoas da colônia árabe, mas sempre tem uma rebelde, né? A avó de Fabíola e de Nizam casou com um negro. Isso. Aí foi uma revolução muito boa para a família, porque era uma pessoa muito querida. Aí eu conto uma história. André Gonás, que é irmão de Nizam, o pai deles era comunista, né? Sócrates Gonás, e tinha um sonho de montar um hospital no bairro carente de Salvador. Aí montou aquele hospital da cidade. Lá né? em Caixa d'Água. Caixa d'Água. E aí, não sei se eles ainda têm ações no hospital, mas durante muito tempo eles, inclusive, patrocinavam o Ilê, o camarote do Ilê ali na ladeira da montanha, né? O hospital da cidade patrocinava. E aí André, muito ligado a vovô, aí teve uma reunião, que aí André gosta de falar muito, gosta de discursar, aí conta-se que Wanda Sheis estava no evento, né? E o vovô também. Aí André falando, aí Wanda aproveitou assim, falou para o vovô, só falta André dizer que tem um parente negro. Aí logo depois André falou, não, porque o meu avô era negro. Aí Wanda, é mentira, não é possível. Então nós temos uma ligação muito forte. E a partir daí nós tivemos também, a família teve contato com as religiões de matriz africana. E isso foi interessante, porque mesmo a família sendo católica, mas teve influência das religiões de matriz africana. E eu me lembro bem de minha mãe dizer, olha, minha mãe respeitava bastante e acreditava nos orixás, né, nas entidades. Então, nós tivemos essa educação católica, mas com a dupla militância, como Jaime Sodré falava, né? Então, eu frequento as missas do Mosteiro de São Bento sem problema, mas eu sou do Candomblé também. Eu sou da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e sou da Casa de Oxumaré, e sou da paróquia do Apóstolo Paulo na Fazenda Grande do Retiro. Eu assisto 2 missas no domingo de manhã e passo no terreiro. E está tudo certo, e fui criado assim. Isso. Aí o pessoal diz assim, mas dupla pertença, não estou aqui falando de sincretismo. Sim, não é sincretismo. Totalmente diferente. Quando eu rezo lá, quando eu rezo cá, eu rezo cá. Agora, eu não consigo mais tirar
nem Santo Antônio, nem algum de mim. Eu vou ficar com isso até o fim. Sim, sim. Na minha casa tem altar com as imagens católicas e as imagens do Lá candomblé. em casa também. Chegamos ao fim, Infelizmente, né? É. É muita história. Depois a gente vai conversar sobre o lado do futebol de sua família, sim, que é bom, né? É. Conversar um pouquinho de futebol. Júlio, a gente também finalizando, eu me lembro que uma vez você pegou o microfone lá na OAB e falou uma coisa de sua mãe que me emocionou muito, nunca lhe disse isso, estou lhe dizendo agora. E você disse que sua mãe perguntou, quando você foi tomar posse como conselheiro, aí sua mãe perguntou, minha filha, ou meu filho, o que é isso ser conselheiro? Aí você disse, ô manhã, rapaz, quando você falou, eu me identifiquei muito. Eu não sei, manhã, deve ser bom, viu? Porque se esses brancos fazem questão disso, eu também vou fazer. Então, fica aí essa questão da representatividade. Eu gostaria que você passasse a sua mensagem ali para a advocacia negra, para o jovem advogado negro e advogada, né? Essa é a sua história. Carlos, aproveitando isso, para poder falar que quando a gente planeja, a gente tem um futuro, né? Você planeja ali. Quando a gente não planeja, a gente tem um destino. Então, para a gente nunca foi dito essas possibilidades. Por isso que muitos dos nossos acham que não é possível chegar em determinados locais. A gente está aqui hoje na mesa com um sociólogo que é respeitado dentro da sociedade, uma pessoa que é referência para muitos. E ele hoje mostra que é possível. A gente está aqui também com um desembargador, que foi promotor, que foi procurador, que veio de uma família humilde e que mostrou que é possível chegar onde quer que esteja. E estamos aqui com o Carlos, que é um colega meu, conselheiro, advogado, uma referência dentro da advocacia e pôde provar que é possível. Eu acho que o movimento negro, como um todo, deu não só regra e compasso, mas deu essa possibilidade para a gente de sonhar e de idealizar. Então eu digo para essa advocacia negra que é chegada a hora da gente se unir e da gente lutar junto e construir essa advocacia que a gente tanto sonha. Porque é muito triste quando eu vejo colegas que às vezes estudaram comigo, que conheci dentro do tribunal, tendo que ir para uma outra profissão totalmente diferente da que estudou, sendo Uber, sendo outras profissões, por conta do mercado, que infelizmente hoje está um pouco inchado, mas a gente sabe que existe espaço para todo mundo. Aprendi na época da faculdade, o professor de filosofia dizia que enquanto a sociedade existe a necessidade de se ter operadores do direito, mas a gente sabe que existe uma reserva de mercado, e essa reserva de mercado, ela tem uma cor, e a gente precisa transformar essa realidade, porque é o povo negro que é a maioria, que mais sofre e que mais precisa do direito. E a gente, quanto operador e operadoras do direito, precisa representar essas pessoas e precisa mostrar para essas pessoas que é possível ser o que a gente quiser ser dentro da sociedade. Pronto. E aí, Ailton? Foi show hoje, né? O professor Edivaldo não vai olhar para a câmera, vai. Estou esperando você chamá-lo. Ação afirmativa. Pois é. Só para a gente fechar, eu não diria que é uma mensagem para o TJ que não cabe, mas eu acho que uma mensagem de esperança para a sociedade, eu acho que é sempre, né, bem-vinda da sua experiência. Olha, eu tenho notado uma presença maior, significativa de advogados negros no tribunal e nas palestras pelas faculdades de Direito, uma presença maciça de estudantes negros. Isso me enche de felicidade, porque quando eu estudei na Faculdade de Direito da UFBA, infelizmente, eu tinha poucos colegas negros, talvez no máximo uns 10, numa turma de 200, o único professor negro, o professor Edivaldo Brito. Então, quando eu vejo aí doutor Júlio Vilela, professor Jonatas, doutor Carlos, o mestre Ailton, cada dia eu aprendo. E ele aqui tá pronto, né? A gente vê que ele já é um líder nato. Então,
muito a ser feito e vai continuar aí a luta, né? Nós já estamos mais num outro patamar maduro e ele, com a sua juventude e energia, vai avançar bastante. Eu sempre me lembro dos que me inspiram até hoje, né? Dentre eles, Luiz Gama, Nelson Mandela e os daqui da Bahia, né? Todos vocês que me antecederam, que eu aprendi e eu aprendo muito. Mas Nelson Mandela, por exemplo, ele estudou no cárcere. Ele estudou por correspondência na Universidade Britânica. Ele se formou quando ele estava preso, numa das prisões dele. Depois ele foi condenado a 27 anos. Aí ficou o resto da vida dele preso. E ele ensinou a luta perseverante, a resistência, mas também ele teve a grandeza de deixar o ódio na prisão. Ele disse, né? Eu deixei o meu ódio naquela cela. Então, eu quero construir um novo mundo, uma nova sociedade. E, coincidentemente, eu tive a alegria de estar em casa, estudando para o concurso do Ministério Público, quando a TV anunciou em edição extraordinária que Mandela estava sendo libertado. Então, eu vi Mandela saindo da cadeia de mãos dadas com o Winnie Mandela. Então, aquela cena foi marcante. E tive também o prazer de vê-lo aqui discursando na Praça Castro Alves, quando ele visitou Salvador, que a multidão era tão grande que chegava nas portas do Mosteiro de São Bento. Quer dizer, a multidão vinha de lá da Praça Castro Alves e passava ali pela Avenida 7, né? Ali até quase a Praça da Piedade, e todos ouvindo com atenção o belo discurso de Mandela. Então, são esses exemplos. A sociedade ela é constituída de pessoas boas, más, pessoas racistas, antirracistas, pessoas progressistas, pessoas conservadoras, e a gente tem que aprender na convivência, avançando, temos que avançar e agora sem transigir, sem abrir mão do que já foi conquistado, principalmente em relação à comunidade negra. Então, eu tenho muita esperança e agradeço a participação neste programa, que é o podcast do Instituto Reparação, que é uma criação aí. O nosso amigo Ailton Ferreira é o líder do Instituto Reparação, é sempre um idealista e eu sei que ele sacrifica muito, né, a convivência com a família para lutar pelos ideais, mas você tem a certeza que tudo que você faz, muita gente admira e aprende, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado, Carlos. Foi bom, não foi? Foi bom, não? Foi excelente. É legal. Uma aula de história aqui. Pois é. Eu também aproveitar, viu, Ailton, antes de finalizar, para a gente marcar um tour com o doutor Lindivaldo para conhecer o Instituto Reparação e conhecer a sede da Black Order. Acho importante no centro, não sei se o senhor mora mais próximo do centro, um pouco distante. Acho importantíssimo o senhor conhecer esse trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente do Instituto Reparação e a nossa sala lá da Black Order, que para a gente, o senhor, enquanto uma autoridade aqui do nosso estado, o Instituto e a Black Order ganham muito com isso. Pois é, a Black Order é o espaço onde os advogados que não têm consultório, não têm escritório, né? Isso. Podem atender, né? Isso, e a ideia nossa também é para utilizar o espaço para pessoas com experiência, aproveitar para lhe convidar, Ailton, para conhecer, e quando a gente formar a primeira turma, com uma turma pequena, também convidar o professor, o desembargador Lindivaldo, para fazer uma palestra com essa advocacia. Legal. Sabe? Dialogar com essa juventude, mostrar que é possível e mostrar os caminhos. Carlos, eu não preciso convidar, que Carlos já faz parte do projeto, né? Então não precisa fazer convite a Carlos, né, Carlos? E as pessoas brancas que não estão nessa luta do Instituto e de tantas outras instituições, o Instituto Reparação é uma delas, e uma instituição nova ainda, não há com que se preocupar, porque a gente segue muito aquilo que Dom Helder Câmara nos ensinou. Dom Helder nos dizia na Missa Mariama, lá em Recife, com Dom Pedro Casadáliga, nada de os escravizados de ontem
pretenderem ser senhores de escravos de hoje ou de amanhã. O mundo não precisa de escravos. Então, as pessoas não fiquem pensando que é uma revanche, não. É para construir um mundo novo, né? Um mundo melhor. Pois é.